Bom dia, sétimo ano, tudo bem, meus queridos? Bom dia, bom dia. Bom, a gente vai começar mais uma aulinha de história hoje, falando um pouquinho sobre os povos do Brasil, né? Até que enfim chegamos no Brasil agora, né? A gente falou sobre os povos da América, né? Os povos que habitavam a América, né? Que foram chamados de índio pelo nosso amadíssimo lá, Cristóvão Colombo. O Colombo achou que tivesse chegado às Índias, né? Mas não chegou, ele chegou num novo continente. Continente esse que só vai ser chamado de América muito tempo depois, quando um outro navegador, Américo Vespucci, vai falar: peraí, não, lá em 1512, o Vespucci fala: não, peraí, o lugar onde o Cristóvão Colombo aportou lá, chegou em 1492, não é as Índias, não. Ali é um novo mundo, é um outro continente, né? Continente esse que foi chamado de América, em homenagem a esse navegador, Américo Vespúcio. Nas nossas últimas aulas, a gente falou sobre esses povos que habitavam a região ali da América Central, povos esses astecas, incas e maias, né? Povos que tinham muitas semelhanças entre si, são povos indígenas, ok? Para a gente ressaltar, importante isso. São povos com muitas semelhanças, mas também com muitas diferenças, né? Uns se tornaram impérios muito grandiosos, alguns foram se fragmentando, foram se desaparecendo cada vez mais com a chegada dos europeus, principalmente os povos maias, né? Quando os europeus chegam ali na região dos povos maias, esse grande império já estava no seu finalzinho, né? Então, os europeus não conheceram o grandioso Império Maia, mas eles vão conhecer o Império grandioso dos astecas, vão se assustar um pouco com a cultura, com os costumes dos astecas, depois vão conhecer os povos incas, né? Desses povos da América ali central e da América do Sul, que é o caso dos incas, somente os incas não desenvolveram escritas. Todos os outros povos, astecas, maias e outros povos que vieram nessa região, desenvolveram algum sistema de escrita. Os povos incas, não. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os povos que habitavam o Brasil. Quem era esse povo que habitava o Brasil quando os europeus chegam aqui na nossa região? Então, a Progabi agora vai disponibilizar para vocês a nossa apostila, ok? Já disponibilizando aqui, já vão pegando lá também na apostilinha de vocês, na página 45, capítulo 8, peguem lá. Vai colocar aqui na tela, então vocês vão ver a professora Gabi e também o material didático. A professora Gabi colocou aqui para vocês até grifadinho, para ficar mais fácil vocês poderem acompanhar esse capítulo aqui, qual que a gente está, tá bom? Então, é Povos do Brasil, capítulo 8. Já peguem a professora Gabi, então, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele, então. Aqui a gente tem uma imagem, né, dos índios, dos nativos indígenas, trabalhando ali na extração do pau-brasil, tá? Aí ele tá vendo, ó, retratando a imagem da costa brasileira, os habitantes desse novo território, que se tornaria o que a gente chama de hoje Brasil. Então, a gente tá vendo ali, ó, os índios fazendo a extração do pau-brasil, a gente vê aqui os navios, né, próximos, chegando ali para pegar essa mercadoria. Vamos falar, então, um pouquinho agora sobre esses povos. Então, olha lá, ó. Até ocorrerem as grandes navegações, que começam lá por volta do ano de 1400 e pouquinho, até começar-se as grandes navegações, os europeus só sabiam da existência concreta de 3 continentes: Europa, África e Ásia. Por que eles só sabiam desses? Porque eram esses que eles já tinham conhecido. Então, na cabecinha deles, haviam apenas esses 3 continentes. Europa, que é onde eles estavam, a África, que está muito próxima a eles ali, eles já tinham feito algum contato com esse povo, e também a Ásia, que eles já tinham chegado em contato com o Oriente, com a Índia. Então, eram os continentes que eles acreditavam que existiam. Como desconheciam a existência da América, também ignoravam a grande diversidade cultural dos povos que habitavam essas terras. Esses grupos indígenas que viveram aqui não desenvolveram sistemas de escrita. Por isso, meus amores, que o que a gente conhece da cultura indígena, né, antiga, vamos dizer assim, é a respeito do quê? Dos relatos dos navegadores que chegaram aqui e como eles descrevem essa nova cultura, ou por meio de pesquisas arqueológicas. Então, essa é a única maneira da gente saber como esses nativos indígenas viviam aqui no Brasil antes da chegada dos europeus. Como eles não estabeleceram escrita, não escreveram nada, a gente sabe muito pouco da cultura deles, né? Muito pouco, Caprô fala assim, do ponto de vista do índio.
a gente sabe muito a respeito do ponto de vista que os europeus tiveram com os nativos indígenas. Ponto de vista esse meio que discriminatório, né? Eles enxergavam os nativos indígenas com um pouco de desprezo, com um pouco inferior aos portugueses, vamos dizer assim, né? É o que a gente fala de superioridade europeia. Os europeus se achavam superiores, os bambambãs, os que sabiam de tudo. Então, eles achavam meio diferente e meio que discriminavam o modo de viver dos nativos do Brasil. Vamos falar então um pouquinho agora, então, sobre os primeiros habitantes do Brasil, ok? Então, ali ele fala para a gente que a primeira leva de imigrantes chegam aqui na nossa região por volta de 12 mil anos atrás, né? A gente estudou isso no sexto ano, quando a gente fala sobre conceito de migração, que os seres humanos, né, de acordo com a teoria, surgiram no continente africano, e lá do continente africano, eles vão migrando para várias regiões distintas. E chegariam aqui na região da América, do Brasil, por volta de 12 mil anos. Por que essa datação? Por que esse ano específico? Porque, meus amores, o fóssil até então mais antigo humano encontrado, ele data aproximadamente de 12 mil anos atrás. Fóssil esse que é o crânio, né? A cabeça lá de Luzia, que foi dado esse nome, né? Esse fóssil até estava no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele museu que pegou fogo, mas eles conseguiram reconstruir, de certa forma, em 3D, né, esse crânio de Luzia. Então, o fóssil mais antigo de seres humanos na América é o crânio de Luzia, que foi encontrado ali na região de Minas Gerais, em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, eles vão falando que mais aonde que estão. Professora Gabi, se daqui, sei lá, 5 anos encontrar um fóssil mais antigo que esse, vai ter que mudar a história. Por quê? Porque devemos descobrir que os seres humanos chegaram antes de 12 mil anos. Mas, por enquanto, a datação é essa, 12 mil anos atrás. Aí, o que ele fala pra gente ali, meus amores? Havia grupos que viviam de forma nômade. O que é nômade? Se deslocando constantemente de um local para o outro, mudando sempre. Esses grupos que eram nômades, eles também eram o quê? Caçadores e coletores, ou seja, eu vivo num local em determinado período, caço o que tem naquele local, coleto os frutos, acabou, eu vou migrar para outra região, ok? Esses grupos que são nômades, eles não praticam a agricultura. Assim, os homens se organizavam em grupos para caçar. Os animais eram usados na alimentação e os seus ossos eram empregados para a fabricação de utensílios e vestuários, respectivamente. As mulheres, por sua vez, coletavam os frutos e vegetais e preparavam os alimentos. Então, a gente está vendo ali uma imagem também, ó, do Rugendas, índios flechando uma onça, né, os nativos indígenas ali sendo mostrado. Aí depois ele fala para a gente assim, ó, por volta de 6 mil anos atrás, alguns grupos nômades começaram a se praticar a agricultura. Eles começam a fixar-se mais tempo em um local e eles começam a ter noção de como se vai praticar a agricultura. E assim, meus amores, a partir do momento que eles começam a praticar a agricultura, eles deixam de ser nômades, se ficar se mudando de um lugar para o outro, e eles se tornam, então, o que a gente chama de seminômades, ou seja, eu vou migrar, eles vão continuar mudando de local, sim, só que não muito rapidamente. A frequência vai ser menor. Eles passam mais tempo em um local, porque eles começam a praticar agricultura, então eles começam a ficar mais tempo ali, mas ainda eles continuam migrando, por isso que é seminômades, né? Eles ainda não são sedentários, eles não têm moradia fixa, tá? Eles ainda estão se mudando. Aproximadamente no ano 1000 a.C., o território brasileiro já era ocupado por diferentes povos indígenas. Tem uma coisa que me irrita muito. A gente tem mania de pensar que todos os índios são iguais. Todos os índios são iguais. Não, meus amores. Nem todo. Porque a gente fala assim, ah, é índio. Não. Nós temos vários tipos de nativos indígenas e eles não são todos iguais, eles são diferentes entre si, em cultura, em costumes, em línguas, eles são muito diferentes. Tá? É a mesma coisa esse erro que a gente tem com os africanos, a gente pensar que tudo na África é igual. A gente já desmentiu isso nas nossas aulas de história, que a África não é igual. A África é um território muito diferente. A mesma coisa são os nativos indígenas. Então já comecem a pensar dessa forma. Os índios, eles não são todos iguais. Tá? Eles têm culturas, costumes, modos
e línguas diferentes. A gente vai conhecer um pouquinho deles mais para frente. Bom, mas como que os especialistas estudam as tribos indígenas que viveram no Brasil ou vivem no Brasil, meus amores? Os especialistas costumam organizar o estudo dos grupos indígenas considerando as suas diferenças, mas também as suas semelhanças, principalmente as semelhanças na questão da língua, na língua que eles falam. Então, é muito comum a gente dividir os grupos indígenas de acordo com o idioma que eles falam, o idioma é a língua que eles falam. E a gente divide isso chamado de troncos linguísticos. Então, dentro do mesmo tronco linguístico, vão ter várias tribos indígenas diferentes em costumes, culturas, mas que falam a mesma língua. Então, olha lá, ó, troncos linguísticos. Cada tronco linguístico é subdividido em famílias linguísticas, e cada família pode ser formada por uma ou mais línguas. Também existem casos de famílias linguísticas que não pertencem a nenhum tronco, né, de língua, que não pertence a nenhuma família, pois tem características muito próprias. Então, quando eu faço a divisão dos troncos linguísticos, aqui está bem resumidinho, ele colocou os principais. Então, nós temos o tronco tupi, tronco macogê, o tronco aruaque e as línguas isoladas. Então, por exemplo, dentro do tronco tupi, nós vamos ter várias tribos indígenas que falam não o tupi em si, mas que a língua é muito parecida, o idioma, né, a língua, o modo de falar deles é muito parecido. No tronco macro, a gente vai incluir a família linguística dos Jés, que são os indígenas dessa família, que eram chamados de tupaias pelos tupis. Temos também o tronco aruaque, que compreende a família linguística aruaque. E nós temos ali as línguas isoladas, que não se enquadram em nenhum desses troncos linguísticos, porque é uma língua muito diferenciada. Então, não dá para mim colocar junto com outra. Então, esse daqui é bem resumido alguns dos troncos linguísticos que nós conhecemos sobre os indígenas, mas são vários troncos linguísticos, ok? Então, tronco linguístico, eu vou agrupar aquelas tribos, aquelas aldeias dentro desse tronco linguístico, por eles terem uma língua muito parecida, tá? Não quer dizer que eles falam iguais. Vamos pegar, por exemplo, assim, a gente não tem aqui no Brasil costumes de gírias diferentes de uma região para outra? Então, por exemplo, a gente fala aqui mandioca na região sul do Brasil, e lá no Nordeste eles falam macaxeira, vamos supor. Então, são diferentes, não é a mesma coisa que a gente está falando, só que de maneira diferenciada. É a mesma coisa ali que os especialistas classificam os troncos linguísticos. Às vezes o idioma não é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tem algumas diferenças, mas são muito parecidos. É uma maneira que eles encontraram de classificar os indígenas. Continuando ali. Quando chegaram os portugueses, eles tiveram contato com quais índios, primeiramente, quando os portugueses aportaram em 1500 aqui no Brasil? Pedro Álvares Cabral aporta no Brasil aqui, 22 de abril de 1500. Qual foi a primeira tribo indígena que o Cabral vai encontrar aqui? Como eles chegam no litoral, eles vão se encontrar primeiramente com aquelas tribos que estão no litoral. Quem eram essas tribos? Ali a professora Gabi grifou para vocês as principais que os portugueses tiveram contato. Então, nós temos os tupiniquins, né, que fazem parte do tronco da família Tupi, ok? Temos ainda os aimorés, os aruaques, e o que era chamado de Caraíba também, e os potiguara, né? Esses são os índios que os portugueses vão encontrando. Por que os índios não atacam os portugueses?